Tá difícil, vascaíno. Muito difícil. E quando a gente pensa que o fundo do poço chegou, o Vasco consegue cavar mais um pouco. A fase é tenebrosa, o clima tá pesadíssimo em São Januário, e a pressão nas costas do técnico Fernando Diniz só aumenta. A derrota para o Corinthians em casa, com casa cheia, ingressos esgotados e mais de 20 mil torcedores empurrando o time, foi a gota d'água para muita gente. O placar de 3-2 até pareceu equilibrado no papel, mas quem assistiu o jogo sabe muito bem, o Vasco foi completamente dominado dentro de seus próprios domínios. Um time que parece ter perdido sua alma, sua garra e sua organização. E nesse cenário caótico, a diretoria corre contra o tempo para tentar reforçar o elenco e, quem sabe, dar um último respiro antes de um desastre ainda maior no Campeonato Brasileiro. E olha, se o torcedor já anda cansado, frustrado e com os nervos à flor da pele, não é por acaso. O rendimento da equipe é assustador. Desde a chegada do Fernando Diniz, em maio, foram 19 jogos. Sabe quantas vitórias? Apenas 5. Isso mesmo. Um aproveitamento de 36%. Dentro de São Januário, que sempre foi a Fortaleza Cruz-Maltina, o Vasco não vence desde o mês em que o treinador chegou. São empates, derrotas, atuações abaixo da crítica, e uma torcida que já não aguenta mais promessas e palavras vazias. E o pior de tudo é que os protestos que explodiram nas arquibancadas após a derrota pro Corinthians não foram apenas contra o treinador. O presidente Pedrinho também virou alvo. O diretor técnico Felipe, idem. É um efeito dominó. Quando o time entra nessa espiral de resultados negativos, ninguém escapa ileso. E a cobrança que antes era tímida agora virou grito, vaia, xingamento. O torcedor vascaíno quer resposta. Quer mudança. Quer atitude. E não dá mais para empurrar com a barriga. Na coletiva pós-jogo, Diniz não fugiu da responsabilidade. Reconheceu que o time mereceu as vaias, que jogou mal, que decepcionou. Disse que é preciso voltar a fazer o que vinha dando certo, que o elenco precisa retomar a coesão, a conexão, a vontade de competir. Mas a sensação é que esse discurso, apesar de sincero, já não convence mais. O torcedor escuta, mas não acredita. Porque os números não mentem. E eles mostram um Vasco que não vence, que não evolui, que corre sério risco de ser engolido novamente pelo rebaixamento. E para piorar ainda mais, a situação do clube na tabela é tão desesperadora que o torcedor se viu, pasmem, obrigado a torcer pelo Flamengo. Isso mesmo. O maior rival. Porque se o Vitória arrancasse um simples empate contra o rubro-negro no Maracanã, o Vasco seria empurrado para dentro do temido Z4. É surreal. É o retrato perfeito do caos. O vascaíno se viu obrigado a abrir mão da rivalidade em nome da sobrevivência. Isso mostra o quão grave é o momento. E nesse cenário de crise, a única forma de mudar o rumo da história parece ser reforçando o elenco. O torcedor já não tem mais paciência para promessas a longo prazo. O que se quer é resultado imediato. E para isso, a diretoria finalmente resolveu abrir o cofre. O Vasco, mesmo com limitações financeiras, vai em busca de zagueiros. O sistema defensivo virou prioridade. E a primeira peça já está praticamente certa, Robert Renan. O jovem defensor já está no Rio de Janeiro, acompanhou o último jogo dos camarotes de São Januário, e deve ser anunciado a qualquer momento. Mas não para por aí. A pedido do próprio Fernando Diniz, o clube também tentou trazer Ninos, zagueiro do Fluminense. O treinador, que trabalhou com ele anteriormente, fez questão de indicar. Mas a negociação não avançou. O tricolor não quer liderar e a concorrência é grande. Mesmo assim, Diniz confirmou na coletiva que a indicação foi pessoal, deixando claro que, apesar de não ser um técnico que costuma fazer muitas sugestões de nomes, nesse caso abriu exceção por conhecer bem o atleta. Sem sucesso com Nino, o foco agora é total em dois nomes que atuam no futebol mexicano, Joaquim e Nathan Silva. Ambos são zagueiros destros, experientes, com passagem marcante pelo futebol brasileiro. Nathan, por exemplo, brilhou no Atlético Mineiro na temporada de 2021, quando o Galo conquistou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil.
Foi titular absoluto naquela campanha histórica, jogando ao lado de Jair, Alan, Tietê e companhia. Com esse desempenho, acabou sendo vendido para o Pumas, onde atualmente segue como titular. E é justamente esse tipo de jogador que o Vasco precisa, com bagagem, com liderança, com capacidade de assumir a bronca. Joaquim, por sua vez, teve uma ascensão meteórica. Começou em clubes menores, passou por Muricy, Paulista, Botafogo da Paraíba e brilhou no Cuiabá, antes de chegar ao Santos. Com boas atuações no Peixe, foi vendido ao Tigres do México por 8 milhões de dólares. Hoje, aos 26 anos, é considerado uma peça importante no elenco mexicano. Mas a situação para tirá-lo de lá não é nada fácil. O clube quer cerca de 12 milhões de euros para liberá-lo, valor considerado alto demais para o Vasco neste momento. Ainda assim, a diretoria cruzmaltina estuda uma forma de viabilizar a contratação, especialmente após o jogador sofrer uma concussão na última partida e passar o domingo inteiro no hospital. Essa situação acabou travando temporariamente a negociação, mas as conversas seguem. A grande questão é que o Vasco, hoje, tem uma zaga desorganizada. O lado direito da defesa é praticamente inexistente. Gumora e Lucas Oliveira não dão conta do recado. E se quiser escapar do pesadelo da Série B, o clube vai precisar urgentemente de nomes confiáveis. É por isso que as tratativas com Nathan Silva também estão avançando. O atleta, de 28 anos, tem o aval de Fernando Diniz e desperta interesse de outras equipes, mas o Vasco tenta acelerar as conversas para fechar a compra em definitivo. Ele foi negociado com o Pumas por cerca de 6 milhões de reais em 2023, e agora o cruzmaltino tenta repatriá-lo. E aí, torcedor, você deve estar se perguntando, vale a pena? A resposta parece clara. O Vasco não tem mais tempo a perder. A paciência acabou. A margem de erro é mínima. E qualquer vacilo pode custar muito caro. A janela de transferências está aberta, o elenco precisa de reforços e a pressão só aumenta. O momento é de decisão. Ou o clube investe agora e tenta salvar a temporada, ou será engolido por mais um ano de sofrimento. E nesse ritmo, nem a paixão da torcida será suficiente para segurar a barra. O que a gente vê é um clube que está sendo pressionado de todos os lados. A torcida cobra, a imprensa questiona, o desempenho em campo desanima. E no meio desse furacão, a diretoria tenta fazer movimentos cirúrgicos. A contratação de Robert Renan é um passo importante, mas claramente insuficiente. O torcedor quer mais. Quer segurança. Quer um sistema defensivo que transmita confiança. E é por isso que Joaquim e Nathan Silva surgem como alvos prioritários. Mas como tudo no Vasco parece mais difícil do que deveria, até as negociações esbarram em obstáculos. Falta de grana, concorrência de outros clubes, resistência dos times mexicanos. Nada é simples. E, enquanto isso, o tempo vai passando, a tabela vai apertando, e a pressão vai crescendo. Já passou da hora do Vasco reagir. A estrutura está fragilizada. O elenco é limitado. E a torcida, cansada. A sensação que fica é a de um time que perdeu o rumo. Aquele breve alívio depois da goleada contra o Santos virou ilusão. Um sopro de esperança que durou pouco. A realidade bateu forte e mostrou que, se nada for feito com urgência, o final da história pode ser trágico. O torcedor vascaíno merece mais. Merece um time à altura da sua paixão. Mas, por enquanto, o que se vê é um cenário de incertezas, apostas arriscadas e um futuro nebuloso. E quando o maior rival vira a única salvação para escapar do Z4, é sinal de que algo está muito, mas muito errado. O Vasco vive uma encruzilhada onde cada decisão pode ser crucial para o restante da temporada. E no meio de tanto caos, é impossível não olhar com atenção para a montagem desse elenco, que claramente ainda carece de peças com capacidade técnica e mental para sustentar a pressão de um clube gigante em crise. A chegada de Robert Renan representa um passo importante na tentativa de reorganizar o sistema defensivo, mas está longe de ser suficiente. O torcedor sabe disso, o técnico Fernando Diniz sabe disso, e a diretoria, pressionada como nunca, também já entendeu que precisa agir com muito mais velocidade e assertividade.
O que se vê hoje é um elenco carente, sem profundidade, sem equilíbrio, onde as opções que entram não conseguem manter o nível e, muitas vezes, agravam os problemas. Essa deficiência ficou ainda mais exposta na última partida, diante do Corinthians, onde, mesmo com o apoio da torcida e um ambiente favorável, o Vasco não conseguiu mostrar organização tática, força mental ou capacidade de reação. O time cedeu espaços, foi frágil nas disputas, e a cada avanço do adversário, a sensação de insegurança tomava conta do estádio. É exatamente esse tipo de vulnerabilidade que jogadores como Joaquim e Nathan Silva chegam para tentar resolver. São zagueiros que já enfrentaram pressão, que já disputaram grandes campeonatos e que têm a leitura de jogo e o físico necessários para aguentar pancada, seja no sentido literal ou figurado. Mas trazer esses caras não é simples. A janela está afunilando, os valores são altos, e cada dia de indecisão é mais um risco que o clube corre de ver seus principais alvos escaparem. Joaquim, por exemplo, vive um momento delicado no México. A concussão que sofreu no último domingo o tirou de ação temporariamente, e o Tigres adotou uma postura cautelosa com relação ao futuro do atleta. Ainda assim, o Vasco continua monitorando, entende que é uma negociação difícil, mas não impossível. A grande questão é que o clube mexicano não está disposto a fazer concessões. Vê em Joaquim uma peça valorizada, uma oportunidade de negócio que pode render milhões em uma venda internacional. O valor de 12 milhões de euros assusta, mas não é descartado. O Vasco tenta encontrar uma forma criativa de viabilizar o negócio, seja por meio de investidores, parcelamentos, bônus por desempenho ou outras fórmulas que diminuam o impacto imediato nos cofres do clube. Já Nathan Silva, embora em um contexto um pouco mais acessível, também apresenta obstáculos. O zagueiro está em alta no Pumas, é titular absoluto, e apesar de não viver o seu melhor momento técnico, tem mercado no Brasil e fora dele. O Vasco, nesse caso, precisa agir rápido para não perder o atleta para um concorrente direto. E o mais importante, precisa mostrar um projeto convincente. Jogadores com esse perfil, com rodagem e currículo, não se convencem apenas com camisa pesada. Querem estrutura, querem planejamento, querem saber onde estão se metendo. E é aí que o trabalho da diretoria precisa ser ainda mais firme, mais transparente, mais profissional. Enquanto as negociações caminham nos bastidores, Fernando Diniz tenta apagar o incêndio dentro de campo. Mas não é fácil. O treinador, conhecido por seu estilo ofensivo, por buscar posse de bola e intensidade, hoje vê um elenco que pouco consegue executar sua ideia de jogo. Há uma distância enorme entre a teoria e a prática. O time não encaixa, a bola não gira como deveria, os espaços não são ocupados como ele imagina. E isso tem um peso gigantesco no desempenho coletivo. Quando a estrutura tática falha, cada erro individual vira uma tragédia. E o que mais tem se visto no Vasco são essas tragédias defensivas, que muitas vezes anulam qualquer esforço ofensivo que o time tenta construir. Diniz também sofre com a falta de peças-chave em setores determinantes. O meio de campo carece de articulação, e o ataque, embora tenha nomes promissores, depende de lampejos. A ausência de um sistema defensivo sólido faz com que o time esteja sempre vulnerável. E quando o adversário percebe essa fragilidade, explora sem piedade. Foi o que aconteceu contra o Corinthians. Foi o que já havia acontecido em outros jogos. E se nada for feito, continuará acontecendo até que o pior se concretize. O torcedor, que sempre teve papel fundamental na trajetória do clube, tem feito sua parte. Lotou São Januário, empurrou o time, cantou do início ao fim. Mas já começa a dar sinais claros de esgotamento. As vaias no apito final, os gritos de protesto, os xingamentos direcionados a Diniz e Pedrinho não surgem do nada. São o reflexo de um sentimento de impotência, de quem vê o clube que ama caminhando para mais uma temporada fracassada. E o pior, sem qualquer garantia de que haverá reação. Porque a cada promessa não cumprida, a cada reforço que não chega, a cada derrota em casa, a confiança diminui. E quando a confiança acaba, o ambiente fica insustentável. Por isso, mais do que nunca, é hora de agir. Não dá mais para esperar. Não dá mais para errar.
O Vasco precisa se movimentar no mercado como clube grande que precisa reforçar a zaga, sim, mas também olhar para outros setores. Porque não é só a defesa que preocupa. O time, como um todo, está desorganizado. A temporada avança e o Vasco, hoje, não passa a segurança de que vai terminar fora do Z4. A goleada sobre o Santos parece cada vez mais um ponto fora da curva, um respiro momentâneo em meio a um mar de incertezas. E isso é extremamente preocupante. O fato de o clube ainda depender de combinações de resultados para se manter fora da zona de rebaixamento mostra o quão frágil está o desempenho até aqui. O Vasco não consegue fazer o básico, que é vencer seus próprios jogos. E essa dependência de tropeços dos rivais é sempre perigosa. Hoje foi o Juventude que perdeu, amanhã pode ser o Vitória que vence. E aí, o que fazer? A matemática não mente. Se não pontuar com regularidade, se não construir uma sequência de bons resultados, o Vasco vai cair. E a torcida sabe disso. E sofre por isso. A chegada de reforços precisa ser mais do que uma promessa. Precisa ser uma realidade. Jogadores como Joaquim e Nathan Silva não podem virar apenas notícia de especulação. O torcedor quer ver anúncio, quer ver foto com a camisa, quer ver entrevista de apresentação. Porque enquanto tudo estiver no campo da possibilidade, nada muda de verdade. A pressão em cima de Fernando Diniz também precisa ser encarada com responsabilidade. Se o técnico não consegue mais fazer o time render, se o vestiário já não responde como antes, talvez seja hora de mudanças. Não se trata de caça às bruxas, mas de leitura de cenário. E o cenário atual exige atitude. O Vasco, por tradição, nunca foi um clube passivo. Sempre foi sinônimo de luta, de resistência, de ousadia. Mas nas últimas temporadas, essa identidade parece ter se perdido em meio a crises administrativas, má gestão e escolhas duvidosas. Agora, com a temporada caminhando para sua fase decisiva, é preciso resgatar esse espírito. E isso passa, inevitavelmente, por decisões corajosas. A contratação de zagueiros experientes, a reavaliação do comando técnico, o engajamento real com a torcida. Tudo isso precisa acontecer em conjunto. A verdade é que o Vasco não pode mais se dar ao luxo de errar. Cada ponto perdido pode ser determinante. E mais do que isso, cada sinal de omissão pode ser fatal. O futebol brasileiro não perdoa hesitação. Os rivais estão se reforçando, os concorrentes diretos estão pontuando, e o tempo está passando. O que resta ao torcedor é a esperança. Mas até mesmo essa esperança começa a dar sinais de desgaste. E quando a fé da torcida começa a fraquejar, é porque a situação atingiu um nível crítico. Por isso, as próximas semanas são absolutamente decisivas para o futuro do clube. Os bastidores precisam funcionar, as negociações precisam avançar, e o elenco precisa sentir que não está abandonado. Se o Vasco conseguir trazer Joaquim e Nathan Silva, já será um grande passo. Se conseguir ir além, melhor ainda. Mas qualquer sinal de inércia, qualquer indicativo de que o clube vai esperar a sorte sorrir, pode custar muito caro. Porque no futebol, sorte é o que sobra quando competência já foi feita. O momento exige mais do que discursos. Exige ação. E se o Vasco quiser sair dessa situação humilhante, vai precisar correr contra o tempo, gastar o que for necessário, e montar um time à altura da sua história. Porque o que está em jogo não é apenas a permanência na primeira divisão. É a dignidade de um clube que já foi exemplo de grandeza, mas que hoje se vê lutando contra a própria sombra. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama voltou a movimentar o mercado de transferências de maneira surpreendente, segundo rumores que circulam nos bastidores do futebol brasileiro, estaria prestes a oficializar a contratação do atacante francês Jonathan Iconé, um nome que desperta interesse não apenas pelo currículo europeu, mas também pela versatilidade e velocidade que demonstra em campo. Fontes próximas ao clube garantem que as negociações avançaram rapidamente nas últimas semanas, com representantes do jogador visitando a capital carioca e se reunindo com a diretoria cruzmaltina para definir detalhes contratuais que agradassem ambas as partes.
O burburinho nos arredores do estádio São Januário indica que a chegada de Iconé poderia marcar uma mudança significativa na forma como o Vasco pretende atacar na próxima temporada, reforçando uma equipe que busca equilíbrio entre juventude e experiência. A imprensa europeia também comenta a movimentação, ressaltando que o jogador de 25 anos, que se destacou em clubes da Ligue 1 como Lille e Montpellier, teria recebido propostas de outros times brasileiros, mas teria se encantado com a história do Vasco e a perspectiva de atuar em um clube com torcedores apaixonados. As conversas internas do clube indicam que a chegada de Iconé seria mais do que um reforço técnico, seria um símbolo de ambição e modernização, sinalizando que a diretoria pretende transformar a equipe em protagonista de competições nacionais e até internacionais, atraindo atenção e respeito de adversários que observariam de perto a movimentação do clube no mercado. Há especulações de que o jogador se encaixaria em diferentes posições ofensivas, podendo atuar tanto pelos lados do campo quanto como um atacante centralizado, o que daria ao técnico liberdade tática e alternativas estratégicas em jogos decisivos, principalmente em confrontos com equipes que pressionam a saída de bola. Além disso, a chegada de Iconé poderia influenciar positivamente outros atletas do elenco, criando um ambiente de competitividade saudável e estimulando jovens talentos a se desenvolverem mais rapidamente sob a tutela de um jogador com experiência internacional e mentalidade vencedora. Alguns torcedores, entusiasmados, já comentam em redes sociais sobre o impacto que um jogador dessa magnitude poderia gerar, imaginando que sua velocidade e habilidade individual poderiam ser diferenciais cruciais em partidas equilibradas, sobretudo em jogos de Libertadores, caso o clube consiga a classificação. A expectativa aumenta com a possibilidade de o anúncio oficial ocorrer a qualquer momento, alimentando rumores sobre apresentações grandiosas e recepções calorosas no aeroporto, algo que se tornou tradição quando atletas de renome chegam ao clube, reforçando a aura mística que cerca o Vasco e a paixão de sua torcida. Com esse cenário, o burburinho esportivo só cresce, misturando especulação, desejo e a certeza de que o futebol brasileiro está sempre atento a movimentações que possam mudar a dinâmica dos campeonatos. E Jonathan Iconé surge como o centro de todas as atenções nesse momento crucial da temporada, representando esperança, ousadia e a promessa de que o Vasco pode sonhar novamente em grande estilo. Os rumores sobre a chegada de Jonathan Iconé ao Vasco não param de circular, e o burburinho é intenso entre torcedores, jornalistas e até atletas de outros clubes que acompanham cada passo da negociação. Fontes internas indicam que o jogador francês se destacou por sua versatilidade, sendo capaz de atuar em diversas funções ofensivas, o que atraiu o interesse da diretoria cruzmaltina, especialmente considerando a necessidade de reforçar a equipe para competições que exigem intensidade e criatividade em campo. O entusiasmo nas redes sociais é palpável, com torcedores especulando sobre como Iconé se adaptaria ao futebol brasileiro e como seu estilo de jogo europeu poderia transformar o ataque do Vasco, tornando-o mais rápido, imprevisível e perigoso nas finalizações. Alguns comentam que sua chegada poderia até atrair novos talentos e investidores, uma vez que a presença de um atleta com experiência internacional tende a aumentar a visibilidade do clube e gerar oportunidades comerciais, ampliando o impacto além das quatro linhas. Há também relatos de que a comissão técnica está ansiosa para incorporar Iconé nos treinos, explorando suas habilidades em transições rápidas e em jogadas individuais que possam desequilibrar defesas adversárias, algo que se tornou essencial em partidas decisivas, principalmente em campeonatos onde a intensidade física e técnica é elevada. Internamente, o clima é de expectativa e cautela, pois embora a diretoria esteja confiante, ainda existem detalhes contratuais a serem ajustados, incluindo cláusulas de performance, duração do vínculo e direitos de imagem, o que faz com que cada movimento seja acompanhado com atenção por todas as partes envolvidas. Alguns jornalistas europeus afirmam que o interesse de outros clubes brasileiros foi contido pelo apelo emocional e histórico do Vasco, mostrando que fatores extracampo também pesam em decisões de atletas que buscam não apenas salário e visibilidade, mas também uma experiência marcante e envolvente. Entre torcedores, já surgem teorias sobre como o atacante se encaixaria nos jogos mais importantes, como clássicos regionais e confrontos eliminatórios, imaginando combinações com companheiros de elenco que poderiam gerar um futebol mais fluido e ofensivo. A expectativa é de que, caso tudo se confirme, a apresentação de Iconé seja um espetáculo à parte, fortalecendo a relação entre clube e torcida, e deixando claro que o Vasco pretende investir em nomes de impacto, aumentando não apenas a qualidade do elenco,
mas também a moral da equipe, que busca retomar sua força histórica e reconquistar prestígio em campeonatos nacionais e continentais, consolidando a imagem de um clube que respira futebol e paixão. Nos corredores do Vasco, o rumor sobre Jonathan Ikoné ganhou contornos quase mitológicos, com profissionais do clube e da imprensa especulando sobre o impacto imediato que sua chegada poderia ter na equipe, e a expectativa cresce a cada notícia ou comentário de bastidores. Informações extraoficiais indicam que a diretoria, consciente da necessidade de reforçar o setor ofensivo, considera Ikoné ideal para dar mais dinamismo e surpresa ao ataque, graças à sua capacidade de explorar espaços, acelerar transições e finalizar com precisão, características que o tornam um jogador diferenciado e valioso em qualquer cenário competitivo. O burburinho se intensifica também pelo histórico do atleta na Europa, onde atuou em clubes de destaque da Ligue 1 e participou de competições continentais, o que agregaria experiência internacional ao elenco, algo que muitos consideram essencial para projetos de longo prazo. No ambiente esportivo, fala-se que sua chegada poderia influenciar positivamente o comportamento tático de outros jogadores, estimulando o aprimoramento técnico e motivando jovens promessas a elevar seu nível. Algo que não passa despercebido por técnicos e dirigentes preocupados em criar um grupo competitivo e resiliente. Entre torcedores, especula-se sobre a adaptação cultural e futebolística, imaginando como o estilo europeu de Ikoné se misturaria com a tradição carioca de jogo ofensivo, velocidade e improvisação, criando combinações que poderiam surpreender adversários e gerar momentos de brilho individual e coletivo. Há ainda comentários sobre possíveis estratégias de marketing e engajamento, com a possibilidade de campanhas promocionais, ações nas redes sociais, aumentando a visibilidade do clube e reforçando a ligação emocional com a torcida, que vive intensamente cada rumor. Além disso, a imprensa especializada destaca que a negociação, mesmo não oficializada, já provocou reações de clubes rivais, que acompanham atentamente cada movimento do Vasco, percebendo que a chegada de um nome como Ikoné poderia alterar a dinâmica de confrontos diretos e decisões de campeonato, tornando a equipe mais imprevisível e letal. O ambiente de expectativa é reforçado por comentários de ex-jogadores e especialistas, que analisam combinações táticas e potenciais impactos em jogos decisivos, sugerindo que a contratação não se limita a um reforço pontual, mas representa uma estratégia ampla e ambiciosa, que sinaliza que o Vasco pretende se reposicionar como protagonista no cenário nacional, trazendo inovação, qualidade e uma presença internacional que reforça o prestígio do clube e a confiança de sua apaixonada torcida. O rumor sobre Jonathan Ikoné no Vasco ganhou força em círculos internacionais, com agências de notícias europeias observando a movimentação como exemplo do apetite do futebol brasileiro em atrair talentos de destaque. E embora nada tenha sido confirmado oficialmente, a especulação já gera análises detalhadas sobre como o jogador poderia influenciar o rendimento do time em competições nacionais e continentais. O burburinho é alimentado por fontes que garantem conversas intensas entre o staff do atleta e a diretoria cruzmaltina, discutindo não apenas o valor salarial, mas aspectos logísticos e pessoais, como adaptação à cidade, integração com o elenco e condições de treinamento. Elementos essenciais para assegurar que o jogador se sinta à vontade e pronto para atuar em alto nível. Torcedores e jornalistas debatem incansavelmente sobre seu estilo de jogo, imaginando combinações com atacantes e meias, movimentos em contra-ataque, arrancadas individuais e finalizações que poderiam desequilibrar qualquer defesa, gerando expectativa sobre a transformação ofensiva que o clube poderia experimentar. O rumor também desperta discussões estratégicas sobre a formação tática ideal, com especialistas sugerindo que Ikoné poderia atuar em diferentes posições, variando de ponta a segundo atacante, aumentando a imprevisibilidade do time e permitindo ao treinador explorar fragilidades adversárias de maneiras mais ousadas. Alguns apontam ainda que a presença de um atleta europeu com experiência internacional poderia fortalecer a liderança dentro do grupo, servindo de referência para jovens talentos e contribuindo para um ambiente de treino mais exigente, mas ao mesmo tempo inspirador, capaz de elevar o padrão coletivo. Nas redes sociais, a torcida debate incessantemente a possibilidade de a contratação se concretizar, projetando cenas de partidas decisivas, gols emblemáticos e jogadas que poderiam se tornar icônicas, além de especular sobre o impacto comercial e midiático que o jogador traria, com o aumento de vendas de camisas e engajamento digital. É neste cenário de expectativa e análise minuciosa que o rumor sobre Ikoné se mantém vibrante,
transformando cada comentário em uma pista sobre a direção que o Vasco pretende tomar, demonstrando que, mesmo antes do anúncio oficial, a simples perspectiva de sua chegada já movimenta paixões, estratégias e projeções, reafirmando o poder de atração do clube no contexto esportivo e midiático, e evidenciando que cada detalhe da negociação é acompanhado com atenção quase obsessiva por todos os envolvidos, de torcedores, especialistas e membros da imprensa. Enquanto o burburinho sobre Jonathan Iconé se intensifica, a movimentação no Vasco sugere uma estratégia clara de impacto imediato, com fontes internas destacando que a diretoria busca não apenas reforçar o ataque, mas também enviar uma mensagem ao mercado e à torcida de que o clube pretende atuar com ambição e ousadia, atraindo nomes de prestígio e criando uma narrativa de protagonismo que ressoa dentro e fora do campo. Especula-se que a chegada do francês poderia redefinir a postura ofensiva da equipe, permitindo variações táticas, pressão alta e jogadas de transição que tirem proveito da velocidade e habilidade do jogador, criando situações de desequilíbrio constantes e ampliando a capacidade de finalização do time, aspectos fundamentais em campeonatos onde cada detalhe faz diferença. O rumor ainda sugere que Iconé teria recebido atenção especial de toda a comissão técnica, que avaliaria sua integração com companheiros, estilo de jogo e características físicas, garantindo que sua adaptação fosse rápida e eficiente, minimizando qualquer período de ajuste que pudesse comprometer o rendimento da equipe. Torcedores e comentaristas imaginam cenários de estreia com ingressos esgotados, recepções calorosas e repercussão nas redes sociais, reforçando a ideia de que a contratação, caso se confirme, teria efeito psicológico positivo tanto no elenco quanto na torcida, elevando moral, confiança e expectativa por vitórias. Além disso, circulam especulações sobre possíveis desdobramentos comerciais, como patrocínios e campanhas de marketing, aproveitando o fascínio de um jogador europeu de alto nível e aumentando a visibilidade internacional do Vasco, algo que reforçaria a imagem do clube como um destino atraente para atletas de renome. O ambiente esportivo está permeado por discussões sobre como Iconé poderia se encaixar nas formações táticas mais utilizadas, explorando combinações com outros atacantes e meias, aproveitando espaços, acelerando contra-ataques e criando oportunidades de gol. Fatores que poderiam transformar o ataque vascaíno em uma das unidades mais temidas do campeonato. Enquanto isso, os rumores continuam a se espalhar, misturando desejo, expectativa e análise detalhada, com cada passo da negociação sendo acompanhado com intensidade, consolidando Jonathan Iconé como um dos nomes mais comentados do momento no futebol brasileiro e deixando claro que o Vasco pretende, com ousadia, trazer não apenas talento, mas também impacto, narrativa e ambição, elementos essenciais para quem deseja se destacar em um cenário competitivo e apaixonante como o do futebol nacional. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.